Sérgio Porto é também Stanislau Ponte Preta. Stanislau nos deixou uma série de crônicas com muito humor e bastante sarcasmo, com as quais nos permite ler a hipocrisia da sociedade brasileira. Era uma vez uma mocinha, não era dessas mocinhas de óculos, nem dessas que têm espinhas e as espinhas custam mais a sair do rosto e por isso elas vão sendo sempre as primeiras no colégio. Sim, porque, estranha coincidência, mocinha que tira primeiro na turma é sempre espinhenta. Mas voltando à mocinha desta história, ela não tinha espinhas e nem usava óculos. Também não precisava desses porta-seios que têm espuma de borracha para impressionar o eleitorado. Ela era muito bem feitinha de corpo, tão bem feitinha que, um dia, sem que a família dela soubesse nem nada, saiu premiada para a rainha de já nem lembro mais o quê, com voto comprado. Ela explicou depois que quem comprou os votos dela foi um amiguinho. A mocinha usava saia bolonê, sabia dançar rock e falava um pouquinho de inglês, aprendido com oficiais de um porta-aviões que esteve aqui. Mas o forte dela era ser society. Ia nesses lugares bacanos, com deputados e gente bem, por causa de que ela era o bocado querida dessa gente. Por isso, foi uma surpresa para a família dela, quando ela resolveu deixar essas futilidades para lá e se dedicar à arte. Quem é de artimanha nunca se dá bem com arte, a gente costuma ouvir dizer. Mas com a mocinha, esta de que estamos falando, parecia ser diferente. Ela chegou em casa e comunicou: vou a Paris aprender violino. A família botou as mãos na cabeça. Isto é, o pai botou a mão na cabeça. A mãe botou a mão na cabeça. O irmão mais velho botou a mão na cabeça. Que já manjava as coisas, botou a mão na cabeça. E diversas tias botaram a mão nas respectivas cabeças. Mas não adiantou nada, por causa de que ela manteve a coisa. Quando quiseram saber onde ela ia arranjar dinheiro para a viagem e o curso de violino, ela explicou que ninguém precisava se preocupar. O tal amiguinho que adorava violino ia financiar tudo. Então ela foi a Paris. Por estranha coincidência, o amiguinho foi também. Dias depois ela voltou, feliz da vida. Não aprendeu a tocar bolhufas, mas em compensação, o filhinho que ela trouxe de lá chama-se violino, numa homenagem. Diz que eram 2 leões que fugiram do jardim zoológico. Na hora da fuga, cada um tomou um rumo para despistar os perseguidores. Um dos leões foi para as matas da Tijuca e o outro foi para o centro da cidade. Procuraram os leões de todo jeito, mas ninguém encontrou. Tinham sumido, que nem o leite. Vai daí, depois de uma semana, para surpresa geral, o leão que voltou foi justamente o que fugira para as matas da Tijuca. Voltou magro, faminto e alquebrado. Foi preciso pedir a um deputado do PTB que arranjasse vaga para ele no Jardim Zoológico outra vez, porque ninguém via vantagem em reintegrar um leão tão carcomido assim. E, como o deputado do PTB arranja sempre colocação para quem não interessa colocar, o leão foi reconduzido à sua jaula. Passaram-se 8 meses e ninguém mais se lembrava do leão que fugira para o centro da cidade, quando, lá um dia, o bruto foi recapturado. Voltou para o jardim zoológico gordo, sadio, vendendo saúde. Apresentava aquele ar próspero do Augusto Frederico Schmidt, que, para certas coisas, também é leão.
Mal ficaram juntos de novo, o leão que fugira para as florestas da Tijuca disse para o coleguinha: "Puxa, rapaz, como é que você conseguiu ficar na cidade esse tempo todo e ainda voltar com essa saúde? Eu que fugi para as matas da Tijuca tive que pedir arrego, porque quase não encontrava o que comer. Como é então que você... Vá, diz como foi." O outro leão então explicou: "Eu meti os peitos e fui me esconder numa repartição pública. Cada dia eu comia um funcionário e ninguém dava falta dele." "E por que voltou para cá? Tinham acabado os funcionários?" "Nada disso. O que não acaba no Brasil é funcionário público. É que eu cometi um erro gravíssimo. Comi o diretor, idem um chefe de seção, funcionários diversos. Ninguém dava por falta. No dia que eu comi o cara que servia o cafezinho, me apanharam." É difícil ao historiador precisar o dia em que o Festival de Besteira começou a assolar o país. Pouco depois da Redentora, cocorocas de diversas classes sociais e algumas autoridades, que geralmente se dizem autoridades, sentindo a oportunidade de aparecer, já que a Redentora, entre outras coisas, incentivou a política do dedurismo, corruptela de dedo-durismo, isto é, a arte de apontar com o dedo um colega, um vizinho, o próximo, enfim, como corrupto ou subversivo. Alguns apontavam 2 dedos duros para ambas as coisas. Iniciaram essa feia prática, advindo daí cada besteira que eu vou te contar. A encíclica papal Populorum Progressio era mesmo fonte de muitas discussões e interpretações. Os leitores podem pensar que é brincadeira, mas para o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Agnello Rosa, os americanos não gostaram muito dela por causa da sua tradução. Retornando de Nova York, Dom Agnello Rosa afirmava ao desembarcar que, de facto, os americanos tiveram uma reação muito negativa contra a encíclica. Isso se devia ao facto de a tradução para o inglês ter sido muito mal feita. Esses tradutores. São terríveis, esses tradutores. Cerca de 51 bandeiras dos países que mantêm relação com o Brasil foram colocadas no aeroporto de Congonhas. O secretário de Turismo de São Paulo, deputado Orlando Zancanner, quando inaugurou a ala das bandeiras, disse que era para incrementar o turismo externo. Quando a censura federal proibiu em Brasília a encenação da peça Um Bonde Chamado Desejo, a atriz Maria Fernanda foi procurar o deputado Hernani Sátiro para que o mesmo agisse em defesa da classe teatral. Lá pelas tantas, a atriz deu um grito de "Viva a democracia!". O senhor Hernani Sátiro, na mesma hora, retrucou: "Insulto eu não tolero". Enquanto o marechal-presidente declarava que, em hipótese alguma, permitiria fosse alterada a ordem democrática por estudantes totalitários insuflados por comunistas notórios, quem passasse pela Cinelândia no dia 1º de abril depararia com um prédio da Assembleia Legislativa totalmente cercado por tropas militares. Na certa, a separação de poderes prevista na Constituição passará a ser feita com um cordão de isolamento e muita cacetada. Os jornalistas deveriam apanhar da polícia não só durante a passeata, mas antes também. Eles são incapazes de reconhecer o valor da polícia. Os fotógrafos, por exemplo, nunca fotografam os estudantes batendo no policial. Essa declaração foi feita pelo secretário de Segurança de Minas Gerais, Coronel Joaquim Gonçalves.
era lançada a peça Liberdade, Liberdade, de Milor Fernandes e Flávio Rangel, que teve uma publicidade impagável nos dois sentidos, organizada pela linha dura. Agentes de uma sociedade terrorista tentaram tumultuar o espetáculo e o promoveram de tal maneira que Liberdade, Liberdade está em cartaz há quase 2 anos. Um recorde nacional, graças ao festival. A peça Liberdade, Liberdade estreou em Belo Horizonte e a censura cortou apenas a palavra prostituta, substituindo-a pela expressão mulher de vida fácil, o que na atual conjuntura nos parece um tanto difícil. Ninguém mais está levando vida fácil. Está aqui no Jornal Unitário, que se edita em Fortaleza, Ceará, na coluna de Edemar Nunes Batista. O professor Olívio Martins, docente do Liceu, encontra-se em Berlim, especializando-se em português, com bolsas de estudo. O Diário Oficial publica disposições de seguros privados e mete lá: o superintendente de seguros privados, no uso de suas atribuições, resolve. Cláusula 2. Outros riscos cobertos: o suicídio e tentativa de suicídio, voluntário e involuntário. Bombas. O que será suicídio involuntário? Alguns acham que é aquele que a polícia faz de vez em quando, nos presos por aí. Em Niterói, que está participando demais desse terceiro festival, a Secretaria de Segurança proibiu a peça Édipo Rei, de Sófocles, num teatro, alegando que o texto é subversivo. Não demora muito, vai aparecer na porta do teatro aquele tira disfarçado, chapéu, terno escuro e 2,45 na cintura, querendo saber como é que pode intimar o tal Sófocles a depor no DOPS. O deputado estadual índio do Brasil, aquele que tempos atrás defendia da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara o direito de qualquer cidadão, principalmente os feirantes, obrar nas vias públicas, vem de apresentar projetos de lei engraçadíssimos, visando transformar Santa Cruz e Jacarepaguá em cidades. O índio continua o mesmo, apesar do fracasso do serviço de proteção ao idem. O senador Hermílio de Moraes subiu à tribuna e divulgou para o Brasil e para o mundo o que se pode constituir no decálogo do bom burguês. Segundo Sua Excelência, o homem de bem deve pautar sua existência nos seguintes postulados: 1. No lar, bondade, educação e austeridade. 2. Nos negócios, honestidade. 3. Na sociedade, urbanidade e respeito. 4. No trabalho, integridade. 5. No esporte, lealdade. 6. Contra a maldade, resistência. 7. Para com os felizes, congratulações. 8. Para os fracos, ajuda. 9. Para os que se arrependem, perdão. 10. Para com Deus, referência, amor e obediência. Tia Zulmira disse que o senador podia botar um 11º mandamento no decálogo. 11. Para com os senadores, paciência. Notícia publicada pelo jornal O Povo, de Fortaleza, Ceará. O Dr. Josias Correia Barbosa, advogado e professor, esteve à beira do IPM por haver passado um telegrama para sua sobrinha Loberi, em Salvador, comunicando-lhe que a bicicleta e as pitombas tinham seguido. Houve diligências pelas vizinhanças, parentes foram procurados e outras providências tomadas. Passados 2 dias, soube o Dr. Josias que o despacho telegráfico não fora transmitido porque um James Bond do DCT estranhara os termos bicicleta, pitombas e Loberi, que deviam ser algum código secreto. Nosso correspondente em Brasília informa: Stan, você pode pensar que é brincadeira, mas aqui vai textualmente o que despachou a censura sobre a peça O Segundo Tiro. A peça fica proibida para menores de 10 anos, por não ser própria para crianças. Mas o mais bacaninha,
aconteceu com a peça de César Vieira, Um Uísque para o Rei Saul, que a extraordinária atriz Glauce Rocha encenou aqui na capital federal. Na frase dita pelo rei, "Dei meus testículos para o bem do povo", o censor sublinhou a palavra testículos e anotou: "Corte-se isso". O diretor do DOPTA afirmou que já tem ordens para prender mais estudantes. As centenas de estudantes presos são em número insuficiente para mais uma encenação do IPM. Diz o general que as novas prisões são para apurar a origem do movimento deflagrado recentemente. O DOPS ainda não sabe que tudo começou porque a polícia matou um rapazinho. Vai ver que lá eles pensam que foi suicídio.